Então, assim, eu me casei em 1975, mas eu já morava aqui por perto. Em 76, eu vim morar aqui, né? Tudo muito diferente, né, que hoje. Mas foi aí que começou a história da cabanha. Sindicato Rural de Água Doce apresenta Além da Porteira. A gente sempre foi apaixonado por gado, né? Então aí surgiu a ideia do meu marido, Sérgio, de criar gado puro, porque o meu irmão se formou, então a inseminação foi o início porque hoje em dia já tudo diferente, né? Daí vieram os filhos e a gente segue até hoje. O pai gostava de raças e algumas raças, ele fez alguns testes para começar tudo aqui, fazer essa análise dos animais que estavam sendo produzidos aqui, que estavam nascendo com diversas raças diferentes, e ele optou pelo Red Poll porque o nosso avô já trabalhava com alguns animais Red Poll aqui na região. O pai comentava que o Red Poll era porque ele gostava mesmo e já tinha essa meio que tradição de trabalhar com o Red Poll, ali no início da década de 80. O maior problema nosso aqui era a mudança de dente dos animais de sobre ano, que as fêmeas normalmente eles caíam bastante em virtude da pastagem ser muito pobre, e ele percebeu que os animais de Limousin perdiam menos peso e perdiam menos escória corporal na época, nessa idade. E foi por isso que ele optou pelo Limousin. Depois que o pai faleceu, ali a gente procurou algumas outras alternativas de raça, para a gente também, eu e a Tatiana, a gente ter a nossa identidade também, não só da herança, mas o nosso carro forte ainda hoje é o Limousin e o Red Poll. O Sindicato Rural de Água Doce sempre em suas diretorias contou com os produtores para tomar frente ao trabalho do sindicato, principalmente por entender como é o meio, quais as dificuldades que a pecuária, a agricultura tem para poder conduzir os trabalhos e defender os interesses dos produtores. Em relação não só às feiras, mas também ao trabalho do ATEG, né, que a gente participou também no ATEG da bovinocultura de corte, depois os meninos participaram do ATEG de ovinos, né? Então essa orientação que o ATEG dá é muito importante. Então o Sindicato Rural e essas parcerias que a Cabanha São Chico tem com entidades dessa importância só trazem a somar, só fazem com que o trabalho da gente tenha vitrine, né, como o caso das feiras, né, mas também tenha um respaldo quando a gente precisa que o sindicato nos represente em outras questões. Nós produzimos aqui na Cabanha São Chico terneiros, que a gente leva, alguns animais a gente leva nos lotes para as feiras em Água Doce. A gente trabalha com reprodutores, com matrizes de genética, e a gente vende também alguns animais terminados para terminação em alguns frigoríficos. Estamos buscando alguns novos horizontes aí, trabalhando com programas de melhoramento para que os animais que estão sendo usados aqui sejam animais que tenham um diferencial dentro da raça, para poder produzir uma genética que a gente julga que seja de excelência. A gente tem alguns prêmios a nível nacional em algumas exposições, estadual e nacional, e talvez eu acredito que seja um dos nossos melhores ou maiores prêmios. E a gente participou de um campeonato mundial de fotos onde um animal daqui da Cabanha São Chico, uma fêmea, a Yala, ela concorreu com animais de 40 países diferentes, de 40 raças diferentes. Dentre eles tinha aproximadamente 2.000 fotos, esse campeonato por foto, com 5 jurados de 5 continentes diferentes, e ela foi eleita a melhor matriz dentro das raças de menor expressão. E isso aí muito nos honra e muito nos deixa alegre. A gente ganhou uma fivela ali que o pessoal da norte-americana lá mandou para nós aqui. Não é muito fácil de conseguir, talvez tenhamos umas 5 ou 6 fivelas dessas só dentro do país, e a gente conta com uma delas aqui na São Chico, aqui em Água Doce. O Fabiano tem o Arthur e o Diogo, né? Eu tenho o Matheus. Nós fomos criados vendo o pai e a mãe tendo prazer em trabalhar, tendo orgulho do trabalho depois que o trabalho estava finalizado. Então a gente sempre viu eles felizes. A gente entende que a sucessão familiar ela começa por aí, pelo exemplo, né? Então a gente procura passar para eles de que viver aqui é prazeroso, como realmente é. A gente tem paz, a gente tem a família sempre reunida, sempre amparando. E eles têm que ter a motivação individual também. É a tradição aqui, quando o filho nasce, já ganha alguns animais, né?
Assim como nós, a gente tem o gado que é da propriedade, da Cabanha São Chico, mas o Fabiano tem o gado dele, ele cria o que ele gosta, eu tenho os meus animais, eu crio o que eu gosto e os meninos também têm. Então, cada um tem as suas vacas, eles têm o rebanho de ovelhas que é só deles, daí é só dos meninos, então eles vêm final de semana, eles sabem que eles têm que olhar, que eles têm que medicar. E quando tem esse retorno financeiro, o retorno financeiro é para eles também. Esse envolvimento deles na propriedade é que a gente entende que vai mostrar para eles que é legal viver aqui. O pai participava, né, de exposições. Com o falecimento do pai, a gente deu uma suspendida nessas participações. E ano passado a gente voltou a participar. Após 33 anos, a gente conseguiu voltar para a Expo Inter, que é uma referência, né, dentro da pecuária. E os meninos participam desse processo. E a gente procura que eles participem disso aí para poder entender e saber da onde que surgiu, porque as coisas não caem do céu, né? Não caem no colo da gente, né? Temos bons exemplos aqui dentro de Água Doce e o nosso presidente do sindicato aqui é uma que ele aprendeu a fazer e ele procura trazer excelência para a propriedade dele. E é isso que a gente está tentando fazer, está buscando fazer e é isso aí que nos motiva. Se você ficar só em casa olhando os teus animais, os teus animais vão ser os melhores do mundo, porque vocês conhecem que o mundo é reduzido, né? Então, cada vez que a gente sai para uma propriedade, vai participar de um dia de campo, vai participar de uma feira, vai participar de uma exposição, a gente, nossa, isso aqui dá pra gente utilizar lá em casa. Tem algumas coisas que dá pra gente aproveitar para poder tentar fazer em casa. O cara que tá buscando excelência, quando tá tudo certo, ele tenta achar alguma coisa que não tá funcionando de acordo para poder fazer com que haja melhoria. Eu digo que eu sou uma pessoa abençoada pelo orgulho que eu tenho da família,